Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Adriana Lúcio, sou farmacêutica e terapeuta e hoje nós vamos falar sobre crise do pânico que acontece de repente. Vamos chegar o microfone para cá. De repente, você acha que é de repente, você sente que a crise chega de repente, mas que ninguém te ensinou, o que ninguém te ensinou é que ela começou bem antes de acontecer. Sabe a hora que você dá conta de que você está tendo uma crise do pânico? Para quem já teve mais de uma vez, né? Quem já teve mais de uma vez sabe. Quando você se dá conta, na verdade, a crise do pânico, ela foi o auge do que já estava acontecendo com o seu corpo. Peraí que vocês vão entender. Deixa eu entrar aqui na conta para aqui. Para aí, pronto. Se vocês perguntarem, eu vou poder responder, tá? Quando tiver perguntas, eu vou responder. Eu vou deixar aqui bem aqui do meu lado. Isso. E aqui eu vejo. O cenário meu, a parede aqui, de madeira amarelada, com as luzes amareladas, tá no amarelão aqui. Se você vive com medo constante de sentir tudo de novo, o coração disparando, falta de ar, tremores, vontade de sair correndo, vontade de chorar, vontade de gritar, vontade de deitar na cama, vontade de ir no hospital, todas essas coisas, aquela sensação de morte iminente. Esta live é para você hoje, tá? E para você que está assistindo no YouTube. Por falar no YouTube, já que você está assistindo esse vídeo e vai ter um conteúdo maravilhoso, gratuito, com uma ferramenta da terapia para você enfrentar a crise do pânico, já serve para você, né, me seguir, dar um like, compartilhar esse vídeo com outra pessoa. É isso aí. O ciclo escondido da crise. A maioria das mulheres que acompanho me fala o seguinte: Adriana, eu não sei o que ativa a crise. Eu não sei. Eu pergunto, né, na terapia, eu falo assim, mas o que você acha que aconteceu? Nada, eu não tava fazendo nada. Eu tava assim, sentada na cozinha, de repente eu senti. Eu já tive uma paciente que na verdade foi acordada de noite sentindo. Entendeu? De noite. Tipo assim, ela tava dormindo. Acordou com a crise. A verdade é que a crise do pânico não começa no corpo exatamente, tá? Não é bem assim. É o primeiro sinal que você sente, né? O FIEP ali que eu coloquei, é o sintoma físico. Daqui, ó, dá pra você ver, atrás ali, ó, físico. Isso é a primeira sensação que você tem, física. Nó na garganta, dor no peito, varia. Náusea, tontura. Tontura inclusive amanhã, acho que amanhã, né? Eu vou mostrar pra vocês. Eu até tenho aqui os 5 maiores sintomas que aparecem. E entre eles, tontura é em segundo lugar. Deixa eu ver aqui. Eu já respondo, tá? Essa pergunta. Sabe, cebola? Hoje nós vamos usar uma figura ilustrativa da cebola. A cebola não é várias camadas. Tem a casca, né, de fora, cebola amarela, roxa. Seja lá o tipo da cebola que for, ela tem várias camadas. Deixa eu arrumar esse microfone aqui. A crise do pânico, ela desencadeia assim. Aqui, ó, a moça escreveu aqui: a minha crise do pânico, a Giane, foi adquirida depois do falecimento dos familiares. Eu fico perdida na hora. Exatamente. Você vê que é camadas. É o falecimento dos seus parentes. Tem gente que depois de uma. Começa com o coração acelerado e aí fica apavorada. Então, Patrícia, nós estamos indo antes disso. Antes do seu coração acelerar, Patrícia, antes disso, presta atenção o que estava acontecendo. Gente, o que eu vou ensinar pra vocês hoje é poderosíssimo. Pode dar um clique na sua cabeça e falar assim: gente, agora eu consigo ver por que eu tô tendo crise. Agora eu enxergo quando é que eu vou ter e o que eu vou fazer pra evitar. Você tá entendendo? Porque se você toda hora tem uma crise, eu sei, as crises do pânico, elas podem acontecer imprevisivelmente, a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento.
Por isso, você fica com mais medo ainda, porque você pensa assim, eu posso estar dirigindo, então não vou dirigir mais, que é perigoso. Já pensou dirigindo e tem uma crise do pânico? Eu bato o carro, aí morre todo mundo que tá comigo. Não, não posso mais dirigir. Por quê? Porque você não tem essa previsibilidade. Você não tá entendendo por que desencadeou isso. Olha que você fala assim, meu coração tá disparando. Quer dizer, ela já estourou, ela já explodiu, ela já virou uma crise do pânico. Mas e antes disso? O que você estava sentindo antes? Vamos lá? O que você observou no seu corpo? Nada? Nada? Então você não consegue enxergar, tipo assim, enxergar uns momentinhos antes para você detectar? Detectar? Entendeu? Vamos lá. Francisco. E o nome é comprido aqui. Já acordei à noite com muita crise de pânico. Saio para caminhar, mas não sei, alguma coisa que aconteceu. Mas olha só, quando você acordou, como que você foi dormir? Você foi dormir tranquilo ou tranquila, né? Francisco Canim dos Santos. A Patrícia já falou, já viu aqui, ó, observou que estava bem ansiosa. Gente, é o seguinte. Tenho pânico na rua, saio e sinto coisas horríveis e tenho medo de passar mal na rua. Ana Emanuele, o problema não está, veja bem, no pânico na rua, está antes de você ir pra rua. Antes de você fazer alguma coisa, antes da crise do pânico estourar, explodir, acontecer, antes disso, tem que observar o que estava acontecendo por trás disso. É a camada de cebola. Vamos descascar a cebola hoje, até chegar no miolo da cebola. Tem a casca mesmo que a gente joga fora, depois tem a cebola que a gente usa, mas mesmo assim são várias camadas. Vamos lá? Essas camadas emocionais vão se acumulando até que o corpo reage. E aí entra o pânico. Entendeu? É como se você tivesse uma coisa dentro do seu cérebro, incomodando o seu cérebro. Você encobriu aquilo, seja por um vídeo no Instagram que você ficou assistindo para ver se você distraía, você distrair o cérebro, distrair das preocupações é diferente de quando usar na terapia para relaxar. Relaxamento mental, relaxamento muscular progressivo, técnicas de terapia para trazer a sua mente para o presente é diferente de distração. Isso é muito importante. Quando eu falo para você, traga sua mente para o presente, faça ground, tipo assim, vai lá fora, põe o pé no chão, anda descalço para relaxar, para você sentir o pé no chão, para você ter a conexão entre corpo e espaço. Para você sair desse mundo irreal que você vive assim, meu Deus, eu tô morrendo, o que tá acontecendo? Meu coração tá disparando, o que eu faço? Que agonia. Vocês viram uma perguntinha que eu fiz para vocês hoje na caixinha de perguntas ali agorinha? Não tem, sei lá, 3 horas que eu coloquei essa pergunta, já tem um monte de resposta. Eu vou até... Depois eu vou lá responder para vocês. Uma delas falou assim, o medo maior que eu tenho é de morrer. Este é a maioria das pessoas que tem crise do pânico e da ansiedade. Morrer subitamente, morrer de repente, por aquela sensação que vem muito forte. Quando você tem essa sensação, você tem que trazer a sua mente para a realidade, porque isso foi acionado pelo medo, que é uma emoção mais forte do que o seu raciocínio. Você não está vendo com clareza. É como se fossem as camadas. Peraí. Vamos por etapas aqui para ler. Francisco, sai para caminhar na madrugada para baixar. Na madrugada, Francisco. Na madrugada. Deve ser bom a sua cidade aí, né? Para andar de madrugada. Mas tudo bem. Sabe por que você sai de madrugada e acha alívio nisso? É bem justificável. É porque quando você acorda acelerado, com o coração acelerado, com medo, você não sabe de quê? O corpo instintivamente pede para drenar a adrenalina, para usar, para acabar com ela, para... Entendeu? Foi liberado para você agir. E se a gente fica quieto, a gente fica agoniado, inquieto. A sensação piora. Por quê? Porque você tá cheio de adrenalina. Aí o que você quer fazer? Você quer correr, fugir, lutar,
ou também tem o estado de paralisação. Então, quando você caminha, você está gastando essa adrenalina. Quando o nível de adrenalina baixa na corrente sanguínea, vem o parasimpático, que é o sistema de calma, tranquilidade, e você produz serotonina, dopamina, e você fala, nossa, tô mais calmo, tô mais tranquilo, vou voltar. Isso que acontece. Vamos lá, a Carolzinha falou assim, a minha vem do nada. Literalmente, tá? Mas não é literalmente não, criatura. Eu vou te mostrar isso hoje. Ontem eu estava dirigindo e do nada vieram os sintomas. Achei que fosse desmaiando no volante. Foi horrível e estava com meu filho. Não, você estava aqui agora na live? Eu falei exatamente isso. O que fazer com os pensamentos intrusivos? Tem uma técnica boa, Fernanda, que é você pegar os pensamentos e desassociar você deles, tá? Eu vou te ensinar agora, coisa rápida, aqui já tem o problema e a solução. O problema é a solução. Peraí que eu vou falar da moça aqui, da Carolzinha, que negócio de dirigir, mas primeiro eu vou falar dessa Fernanda, porque é mais fácil e rápido. Fernanda, toda vez que você tiver um pensamento intrusivo, inclusive eu trato muito paciente com pensamentos intrusivos, você vai desassociar dele, ou seja, ele não é seu, ele não te pertence, ele puff na sua cabeça, ele pop up, que a gente fala, sabe, igual quando antigamente, hoje não tanto, mas quando você abria um website, aparecia várias telas, né, janelas de propagandas, e você tinha que sair fechando aquilo. Hoje já não acontece tanto isso mais. Os pensamentos são como se aparecesse do nada e você não quer pensar naquilo, porque intrusivo, eu já sei de que você tá falando. Você tá falando de coisas absurdas que você nunca vai fazer e você tem medo dele só de pensar que você pensou uma coisa dessa. Do tipo, eu vou bater o carro, eu vou enfiar esse carro em cima de um poste, eu vou pegar essa faca, eu vou cortar não sei quem, eu vou arrancar a roupa e sair pelado na rua. Essas coisas horríveis, absurdas, que surgem na cabeça e você pensa assim, meu Deus do céu, da onde surgiu isso? Como que eu tenho coragem de pensar numa coisa dessa? Só de pensar nisso, você já começa a pensar que você está ficando louco, ou louca, né? Fernanda. Que você já está assim, é o próprio medo do pensamento intrusivo que alimenta seu medo e você quer tirar esse pensamento da sua cabeça. O que você vai fazer? Você vai simplesmente, pode fazer isso, ó, escuta, respira, solta o ar. Por que eu começo sempre falando para respirar? Para você entrar num estado de calma, para você lidar com esse pensamento, tá? Todo mundo aqui, ó, presta atenção, não só a Fernanda, mas outras pessoas que tiverem pensamentos intrusivos, pensamentos também catastróficos. Depois eu falo por que tem pensamento catastrófico é diferente de intrusivo. O catastrófico é você mesmo fazendo uma previsão péssima do futuro, que também não existe. Então, o que você vai fazer nesse caso também? Em primeiro lugar, é relaxar o corpo, tá? Relaxar o corpo. Você é uma pessoa que não é você, é nós. Quando estamos com esses pensamentos, estamos agitados e agitadas. Com um corpo agitado, é igual uma água borbulhando, não tem como você mexer com o seu pensamento, tá? Então, relaxa o corpo primeiro. Como que a gente relaxa o nosso corpo? Como que a gente ativa o sistema parasimpático? Sente um lugar tranquilo na sua casa, na sala, na cozinha, onde você quiser. Senta. Se estiver na rua, senta. Respira, puxa o ar pelo nariz. Profundamente. Segura por alguns segundos e solta. Na hora de soltar, tem um segredinho. Soltar é pela boca, lentamente, como se estivesse soprando um canudinho. Até esvaziar a barriga. Murchar a barriga. É uma respiração abdominal. Não é torácica, não é para encher o peito. Enche o peito para você ver. É superficial a respiração. Ela não é profunda, ela não acalma o sistema nervo-vagal, tá bom? Então, puxa pela barriga. Enche a barriga, o abdômen de ar, segura e solta. Faz isso umas 5 vezes. Assim que você terminar de fazer, você vai fechar seus olhos e imaginar este pensamento intrusivo que estava aqui na cabeça. Meu Deus, eu acabei de pensar que se eu pegar esse carro, enfiar nesse poste, morre eu e todo mundo tá nesse carro. Ai, meu Deus do céu, por que eu pensei nisso? Vai pegar esse pensamento e vai imaginar que ele é uma nuvem no céu.
Olha pra ele, assim, como se ele fosse um letreiro. Sabe esse letreiro de avião que passa? Sim, ele é uma frase. Ele é, pensamento é uma frase que nós formamos, só que ela tá muda, porque você não abriu a boca para falar ainda. Um conjunto de palavras, um conjunto de palavras que você forma, né? Eu vou, ai meu Deus, seu não sei o quê. Aí você vai pegar esse pensamento como se fosse uma nuvem e vai ver ele desassociado, como se ele tivesse surgido na sua cabeça e você vai. Faz assim, ó. Sopra, você fecha o olho, visualiza e imagina você soprando o pensamento como se fosse uma nuvem para longe. E a nuvem, que é o seu pensamento, vai dissipar, sumir, desaparecer. Você já viu nuvem que elas vão mudando o formato no céu? Principalmente se o céu estiver bem azulado, a nuvem vai estar bem branquinha. Se você olhar para ela, ela muda de formas e ela também desaparece. De repente tinha uma nuvem ali e sumiu. E assim você vai fazer com o pensamento. Hoje eu vou ensinar essa técnica. Tem a da folha também, da árvore, da folha do riacho. É mais ou menos a mesma coisa, eu vou ensinar agora. Se você quiser uma outra alternativa para o seu cérebro, isso funciona, tá, criatura de Jesus? Isso funciona, tá bom? Isso é uma programação neurolinguística lá no seu cérebro, em que se você fizer isso, ele vai aceitar e vai funcionar. Você vai, nesse estado de calma, eu tô tendo pensamento intrusivo, eu não quero ter pensamento intrusivo. Como que eu lido com o pensamento intrusivo? Ah, eu vou fazer a técnica que a Adriana ensinou lá naquela live aquele dia. Fecha os seus olhos, relaxa o seu corpo. Você pode fazer relaxamento muscular progressivo, tá? Começa a relaxar grupos musculares do seu corpo, do tipo assim, contrai e relaxa. Contrai e relaxa, contrai e relaxa, dos pés à cabeça. Vai escaneando o seu corpo se você tá realmente relaxada. Solta os ombros, solta o ombro, solta o corpo na cadeira, né? Que você tá sentada, solta com toda a força, como se tivesse um chumbo te puxando para baixo. Solta seu pé, sinta seus pés no chão, solta bastante, solta suas pernas. Fala assim, tô relaxado? Tô. Peraí, não, eu tô segurando o ombro, então solta. Puxa assim ó, o ombro até a orelha e solta de uma vez. Puxa de novo e solta, de uma vez. Faz 3 vezes isso, puxa e solta de uma vez. Pronto, sentiu que o corpo está relaxado? É muito importante estar num estado de relaxamento corporal. É muito importante. Porque na hora da crise do pânico e da ansiedade, a gente tende a contrair. A contrair. Eu vou ler o negócio de vocês, tá? Hoje eu acordei com sintoma, nunca tinha acontecido acordar com as crises. Não, mas tudo tem a primeira vez, Gi. Esquenta não. Não é porque você acordou hoje, você vai acordar todo dia agora. Já tá começando a pensar assim, pronto, acordei a primeira vez, agora aqui pra frente vai ser sempre assim. Relaxa. Agora você vai relaxar o seu corpo. Quando a gente relaxa o corpo, a gente já muda a química do corpo. Você já muda de adrenalina, noradrenalina, cortisol para serotonina, dopamina, norepinefrina, ocitocina e todas as endorfinas que vão calmando o seu corpo. Isso acontece. Aí você vai respirar, como eu disse e tal, umas 5 vezes. Aí você vai imaginar que este pensamento intrusivo, este pensamento que te incomoda, é uma folha de uma árvore. Imagina que você está sentada na beira de um riacho. Todo mundo conhece um riacho. E você está na beira dele, na beirada, sentada. Você vai imaginar, tá, gente? Quem perdeu a imaginação, nós vamos ter que trabalhar com isso. Não é possível que você não dá conta de fechar o olho e imaginar as coisas. Então você vai imaginar que você tá lá sentada. Aí você escuta o barulho do rio correndo. Um riozinho, um riacho. Lá no Goiás a gente fala córrego. Um córregozinho. Um córregozinho. Aí esse córregozinho, a água tá correndo. E como tem uma árvore bem na beira do rio, as folhas vão caindo e a água leva. O seu pensamento intrusivo vai ser uma folha dessa. Você vai olhar para o riacho no seu pensamento, na sua imaginação, vai olhar uma folha e vai falar assim: olha o pensamento de eu bater o carro, tchau, vai embora. Olha o pensamento de eu fazer um mal para alguém com uma faca, tchau, vai embora. Olha o pensamento não sei o quê. Porque você não é uma pessoa que tem psicopatia, pelo menos não que eu saiba, e não que é crise do pânico diagnosticada. Porque crise do pânico pode ter pensamentos intrusivos, mas você jamais teria capacidade de fazer uma coisa dessa em sã consciência. Por isso você está com medo desses pensamentos. Porque uma pessoa psicopata que tem um problema mesmo, que nasceu com essa doença da psicopatia, que são mentes perigosas, estas pessoas se deleitam em pensar o mal.
Elas gostam, elas querem, elas planejam, elas maquinam o mal e depois executam. Na Bíblia já fala, lá em Provérbios, para nós não sentarmos nas rodas dos escarnecedores. Que é isso? São pessoas que, de amizades, para não sentar junto com amigos desses que fica lá, olha, vamos fazer uma maldade. Planejamento de roubo, planejamento de assalto, planejamento de homicídio, esse tipo de coisa. Tá? Nós não estamos falando dessa classe de pessoa. E se tiver gente aqui nesta live desse jeito, com certeza não vai se identificar com o que eu estou falando e vai sair da live. Tchau, né? Fica aqui só quem eu estou falando de crise do pânico e ansiedade. Então, é o seguinte. E também coisas espirituais, né? De Deus, que eu falo muito de Deus. E na Bíblia fala isso daí também. Quando tem pensamento de medo de fazer mal para alguém, exato, mal ao próximo. Então, Fernanda, eu sabia, era isso mesmo. Você vai deixar esse pensamento embora. Isso alivia a mente. Quando você desassocia você do pensamento, você vai ver que você vai ter alívio. Faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu vou fazer uma vez e sarei? Não, gente. Quanto tempo tem que você estar sofrendo com crise do pânico e ansiedade? 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos? Quantos anos? Aí você quer que uma única técnica, numa única vez, pronto. Nunca mais vou ter pensamento intrusivo. Não, esporadicamente, pode ser que eles voltem. Porque uma rede no seu cérebro que formou aquelas coisas e você vai desfazer a conexão, ela vai continuar lá. Só que ela vai ficar desligada quando você manda o pensamento embora. Entendeu? Como se fossem interruptores de luz. E você vai sair apagando o que você não quer que serve. O que não é para ser útil. Você vai apagar. A nossa rede neuronal, que fazem pensamentos, emoções e tudo, elas se ligam e isso aqui é um pensamento, isso aqui é uma emoção, isso aqui é é como se fosse um emaranhado. Gente, nós temos bilhões. Misericórdia, eu esqueci, mas é uma coisa incrível que a neurocientista a doutora Rosana falou. Sabe a Via Láctea? Sabe a quantidade que tem de estrelas no céu, lá na Via Láctea? Os nossos neurônios é mais do que aquilo. Agora eu esqueci que é 100 bilhões, alguma coisa assim. Você imagina uma conexãozinha com outra e te dá um pensamento desse. Você vai só desligar ela, entendeu? Ah, parece que é fácil. Eu não falei que é fácil, eu falei que dá pra fazer. Eu já tô lendo seu pensamento. Não, faz, ué, faz. Faz uma vez, 2, 3, 4, 5, depois volta aqui na live, como muitas pessoas voltam quando resolve o problema delas, e fala assim, Adriana, eu melhorei, Adriana, eu consegui, Adriana, eu já fui na rua de novo. Vamos lá, vamos perguntar. Eu não sei se eu sigo o meu cronograma aqui, do que eu vou falar hoje, ou se eu leio a mensagem de vocês. A menopausa pode causar essas sensações? Pode, Nádila. Pode, precoce, mesmo sem ser precoce, tá? Eu vou fazer, olha bem aqui na minha cara, vocês. 24 de outubro desse ano, já guarda na sua agenda, você que é minha seguidora querida, que gosta da Adriana Lute, que tá lá no meu grupo, né? Meu grupo gratuito de terapias, que inclusive, Nádila, eu vou te falar sobre a menopausa, peraí. E eu vou falar também da menina lá que tava dirigindo. Inclusive, amanhã, meia-noite, sexta-feira, meia-noite, eu vou encerrar o último grupo que eu tenho de terapia, que vai participar de um programa terapêutico de 7 dias. Se você acha bom a live, imagina você escutar eu 7 dias. 7 áudios com 7 guias para você vencer a crise do pânico e da ansiedade. Qualquer crise do pânico e ansiedade, seja ela por agorafobia, fobias, que mais? Porque o processo no cérebro é o mesmo, independente. Então, se você quiser participar, escreve aqui, eu quero, até quero ver se o negócio está funcionando que eu coloquei para rodar agora, porque um monte de gente escreve, eu quero entrar, como é que faz para entrar no programa terapêutico? O programa terapêutico, presta atenção, vocês estão aqui. Eu não estou aqui para vender, eu estou aqui para ajudar. E eu fiz um programa terapêutico num preço acessível, R$57. R$57 é um lanche que você vai fazer um dia, uma noite, com uma pessoa, sei lá, e né? Não é? Uma pizza, por exemplo. Você vai ter a minha presença num grupo privado por 30 dias e 7 dias de áudios e
guias para você escutar, reescutar, rever, pôr em prática. Todos eles têm ferramentas da terapia para você saber aplicar de noite, de manhã, de madrugada. Francisco, você escreveu eu quero. Para você eu vou ter que mandar particular, criatura de Jesus, porque é para mulher só, viu? Se você é homem, porque tá escrito Francisco, porque às vezes o seu nome tá tão grande. Tem um rapaz que entrou ontem que chama Rafael, que eu falei pra ele, vai ter que ser particular, porque nesse grupo só tem mulheres. Eu só trabalho com mulheres, mas dá pra você participar, porque eu posso enviar para você esses áudios e esses guias. Gente, por R$ 57 você vai me ter 30 dias, ó, na sua orelha. E você perguntando coisa. Uma live é o quê? 1 hora que eu faço, 1 hora e meia, né? A Rosana já se inscreveu. Você tá agora nesse? Porque tem grupos passados. Mas você tá no grupo atual, Rosana? Deve ser, né? Nós vamos começar segunda-feira, tá? É homem. Francisco, você recebeu, quando você escreveu eu quero, alguma coisa no seu privado aí, será? Mas se você for lá ver, você vai sair da live, né? Então é melhor você não ver, depois você vê. Se você não receber, você vai no link da bio e o meu Instagram, meu WhatsApp tá lá. E aí vocês vêm falar comigo, tá? Pessoalmente. Gente, é o último grupo, sabe por quê? Porque nesse formato eu não vou entregar mais. Eu vou fazer uma coisa diferente, maior e mais. Vai ser mais caro. O preço vai ser diferente também. Mas esse programa é o mais simples que eu tenho. É a coisa mais simples que eu poderia condensar e entregar. Fora o meu e-book, né? Que eu tenho um e-book com os meus métodos e daí, que o link tá na bio também. O e-book acho que é R$ 47. Bem barato para você ter na sua mão, literalmente na mão, no celular. Nossa, olha, ela tá ensinando. Ah, eu vou fazer isso aqui. Nossa, eu vou fazer isso aqui também. Gente, eu vou fazer isso aqui. E aí você vai fazendo o que eu tô falando e você vai sarar da crise do pânico da ansiedade. Melhorar. Lidar. Tá? Lidar. Quando eu falo sarar, é quando você tem uma coisa e essa coisa não te incomoda mais. Se não te incomoda, não é mais problema, certo? Só é problema o pensamento intrusivo porque ele te incomoda. Ah, Paty, obrigado. O e-book foi ótimo para mim, mulher de Jesus. Olha só, para você que comprou meu e-book, depois, mais para frente, eu vou ter mais um bônus para você, tá? Eu vou olhar lá depois, eu tenho a lista de todas as pessoas que compraram meu e-book. Eu vou de uma por uma depois e vou entregar para vocês algo a mais ainda por ter comprado já o e-book. Eu estou trabalhando nessas coisas, sozinha, tem que gravar vídeo, tem que vir aqui no Instagram, tem que atender e tal, tal, tal. Então, o e-book tá lá simples, nu e cru, assim, ó. Por isso que eu já coloquei um preço acessível também. Mas nele tem tudo que você precisa para fazer sozinha e enfrentar o medo com o método e daí. Lá tá explicadinho, passo a passo, esses 4 passos. Só de ler você já melhora bastante. E você vai fazendo até que você fica livre. Agora vamos falar da menopausa da moça. Eu tenho 50 anos, vou fazer, dia 24 de outubro, 50, ó, 50. Tá bom pro 50? Tá bom, né? Eu acho, tá bom. 3 anos já que eu tô na menopausa e eu faço reposição hormonal. Os sintomas da menopausa são mais de 50, incluindo, além dos sintomas físicos, calorão, dor de cabeça, tontura, fraqueza, anemia, blá, 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 ainda tem as coisas mentais, que é ansiedade, insônia, irritabilidade. Pega um caminhão de trem ruim e joga. É isso. O que a gente faz com essa bagunça de hormônios que blá blá blá? Você vai. Depois eu leio sua mensagem aqui. Peraí. Você vai lidando de um por um. Para insônia, o que nós podemos fazer? Tomar chás de camomila, talvez um passiflora, que é a plantinha lá, a flor do maracujá. Ajuda muito. A melatonina é um hormônio natural que nós produzimos, mas ele é vendido quimicamente falando, né? A indústria farmacêutica fez a melatonina. Você pode tomar a melatonina, não vicia, não causa dependência, não tem risco, assim, porque a melatonina, como o corpo já produz esse hormônio, faz bem. Então, use de coisas que está disponível pra gente na natureza. Eu sou muito da linha da fitoterapia. Se me pergunta um fitoterápico, eu te falo qual que você quer saber. Eu sou farmacêutica, vocês sabiam disso? Pois é, eu sou farmacêutica. Depois eu me tornei terapeuta. Então eu entendo de medicação, efeitos colaterais, algumas, tá? Porque também a farmacologia é muito
extensa, mas pelo menos o básico para crise do pânico e ansiedade, sim. Eu, particularmente, faço reposição hormonal. Eu faço com estrogênio e progesterona bioidênticas. Um é um adesivo e o outro é um comprimido, uma cápsula. Diariamente, a cápsula. Faço porque eu tenho acompanhamento com ginecologista e eu posso. Tem mulheres que não podem. Para quem não pode, eu recomendo óleo de prímula. Já ouviu falar? Óleo de prímula ajuda muito nos sintomas físicos da menopausa. Vai anotando, tá? Essa live é assim, pá, pá, pá. Você tem que anotar, tem que assistir live com papel na mão. Caneta e papel na mão. Porque aqui o trem vai de um lado para o outro, assim, ó, de acordo com a pergunta de vocês. E de repente a pergunta de uma é a resposta que a outra estava querendo. Que é a mesma pergunta da outra. Então, óleo de prímula é bom. Isoflavona, que é um estrogênio da soja, não faz mal. Tá? É mito falar, porque da soja faz mal, soja faz mal pra mim. Não, soja não faz mal, gente, sério. É transgênica, não sei o que. A soja transgênica, ela é dada pros animais e você come a carne dos animais, né? Mas tudo bem. Procure soja que não é estrogênica. Você pode comer a soja, você pode beber leite de soja. Ah, não pode, porque soja dá isso. Não dá nada. Eu tô falando. Se você quiser acreditar bem, se não quiser, acredita nos outros. Cada um vai falar uma coisa. Cada um vai falar uma coisa. Você tem que escolher em quem você acredita, sério. Eu também faço minhas pesquisas. E eu fico lá olhando de onde veio essa pesquisa científica. Foi comprada e paga pela indústria tal para poder fazer? Ou ela é neutra? Ou ela é política de alguma coisa? Não sei, você escolhe. Só sei que a soja tem isoflavona e isoflavona é muito bom para a mulher porque ele é um estrogênio natural da planta da soja. É só você comprar uma soja, um leite de soja, alguma coisa da soja que não é transgênico. Entendeu? E toma a cápsula de isoflavona, é bom. Nas farmácias de homeopatia existe um composto para a menopausa, que é muito bom também. Trabalhei em farmácia de homeopatia. Eu indico. Qual que é o nome? Não tem nome. Você tem que chegar na farmácia da homeopatia e falar assim: você tem aí uma formulação para a menopausa? Tem. Porque eles fazem a formulação. Eles vão colocar 5, 6 diferentes homeopáticos em um só vidro para aquele negócio. Então a gente tem que tratar de um por um das coisas. Insônia, trata a insônia. É falta de ânimo, vê lá suas vitaminas. Como que tá a sua vitamina B12, a vitamina D, que são as mais importantes, o ômega 3, blá, blá, blá. Isso aí é uma live para outra coisa, né? O que mais que era a pergunta que eu prometi? Lá, já tenho 3 anos de pânico na rua e as crises de ansiedade há 10 anos. Ih, Ana Emanuela, você já sabe muito bem sobre a crise do pânico. Não importa se você tem muito tempo. O tratamento é igual para você, tanto para quem começou há um mês. É igual. O único problema maior, por tantas crises que eu passei, o medo da morte já acabou. Então, porque você já viu que não morre, né? Você já viu que não morre. Quem acha que morre é porque ainda. Lá. Eu não que vou morrer, eu penso dar conta do efeito que é horrível e sentir um mal maior. Jane, olha só, temos uma aqui que está mais expert na crise do pânico, ela já tem 10 anos e ela já viu que não morre. Então, e eu tô te falando que não é perigoso, tá? Não, são desagradáveis, mas não são perigosos. Eu tô lendo aqui, tá? O que vocês escreveram. Eu já estou tentando colocar em prática o que eu tenho aprendido com você, mas não é fácil não. Não, fácil não é. Mas não é impossível, certo? Uma coisa é ser impossível. Eu não estou. O ouvido de uma pessoa que está habituada a sempre fugir do pânico, correr do pânico, nunca enfrentar este medo até ver onde que vai dar, é como se eu estivesse falando assim: pula do 15º andar, vai lá na sacada de um andar, de um prédio de 15 andares e pula. É como se eu estivesse falando isso. Porque no ouvido da pessoa é como se eu estivesse falando um absurdo. Ela ficou doida. Essa mulher tem quase 20 mil seguidores e prega uma loucura lá na internet. E tem bastante seguidores ainda. Todo mundo doido. Só que, deixa eu te falar uma coisa. Em primeiro lugar, não fui eu que descobri que é assim que resolve a crise do pânico. Não fui eu. A solução já tinha. Eu só vim te explicar como que é. Eu sou a mensageira, eu não sou a dona da mensagem. Espera só um pouquinho. Deixa eu te mostrar. De onde é que veio? Um pouco, tá? Eu vou te mostrar só de hoje. Porque
Qual que eu tenho aqui? Porque, na verdade, esses aqui não podem sair de perto de mim. Eu tenho muito mais, mas esses aqui não podem sair de mim. Você tá vendo esse livro aqui, ó? Tá escrito Panic Attacks. Ele não tem no Brasil. E aqui também, esse livro aqui fala exatamente o que eu tô falando. Esse livro aqui, que eu já mostrei ontem e hoje, fala a mesma coisa. Da ansiedade. 5 soluções simples. Travou? Ih, travou. Este aqui é o livro pioneiro, tá? Essa doutora aqui, ó, pega o nome dela, doutora Claire Wicks. Essa psiquiatra de 1900 e... Deixa eu ver aqui, porque ela já morreu, tá? Ela foi a primeira a descobrir. Olha dos anos que existe crise do pânico e ansiedade. Eu acho que sempre existiu. Sempre existiu, né? Sempre que houve humanidade. Não, o livro foi feito em abril de 2019, 2020. A primeira versão é isso? 1990. Mas ela morreu ali nos anos de 90, se não me engano, tá? Essa médica que descobriu que crise do pânico vem do sistema nervoso. Nervoso. Tem um outro livro que tá no Kindle. Kindle é um aplicativo de livros online que eu tirei esse método em inglês e traduzi para português e fiz e daí. Sabe por que e daí? Porque quando você tiver uma crise do pânico e agir, fala assim, eu já não aguento mais sentir isso. Fala, minha filha, quanto mais você não aguentar, pior vai ficar. Porque a questão é justamente essa. É a luta que você tá contra essas emoções. O dia que você parar de lutar contra e aceitar e falar assim, é pra ser? Então vai ser. Então eu vou segurar essa onda, eu vou passar pelo desconforto, eu vou deixar a onda me invadir e ir embora. Porque ela vai. Você não fica o dia inteiro nesse sentimento, não fica. A não ser que você formou uma rede neuronal tão forte que você visita ela toda hora. Toda hora você quer estar lá no pensamento. Toda hora você está nessa sensação. Toda hora você está pensando. Você mesmo, conscientemente, está ativando o medo. Entendeu? Não é diferente de pessoas que não tá nem pensando nisso e de repente vem. Você tá pensando muito nisso e aí ela vem. Este outro livro aqui, da ansiedade, ó, a verdade sobre a ansiedade. Esse homem aqui que escreveu esse livro, Drew Linsalata, passo a passo para guiar não sei o quê. Este aqui, ele é terapeuta hoje aqui nos Estados Unidos, mas ele ficou 10 anos da vida dele, ou 15 anos, não me lembro, preso dentro de casa, não saía de casa com medo. Com medo de ter crise no pânico na rua, perdeu festa, perdeu aniversário, perdeu casamento, diz que perdeu até os filhos crescerem e tal. Ele não tá tão velho, tá? Ele tá com seus 50 e poucos anos. Ele tem um podcast, ele tem o YouTube, ele tá vivo, ele atende pessoas. E ele escreveu este livro, eu assisto os podcasts dele, eu assisto os vídeos dele, eu sigo ele, chama Drew Linsalata, ó. Aqui, ó, este nome aqui, ó. Você encontra o nome desse homem. Best seller, tá vendo? Um dos livros mais vendidos aqui nos Estados Unidos. Ele é criador do podcast A Verdade sobre Ansiedade e Crise do Pânico. E ele fala que se não tiver o enfrentamento, ensinar o seu cérebro sobre as redes neurais, você vai ficar presa neste ciclo. Isso é um ciclo e você está presa nele. Pensa num círculo pegando fogo. Um círculo no chão. Que uma pessoa faz assim e põe fogo e você tá lá no meio. Enquanto você não pular, você vai ficar presa nisso. Não tem remédio que tira, porque não é só o remédio que tira. Se fosse, vocês não estavam aqui na live, tinha um monte de gente tomando escitalopram, fluoxetina, um monte de medicamentos ansiolíticos, antidepressivos e tudo, e tinha sarado. Melhora algum prazo, por um tempo, porque na verdade tá aqui, ó, no seu pensamento. E o medicamento, ele age na química. A química modula o seu humor e o seu pensamento em relação a tô triste, mas ele vai liberar serotonina. Então você vai ter uma sensação de o mundo pode cair, você tá mais ou menos bem. Relativamente bem, porque você tá com esse hormônio liberando mais na sua corrente sanguínea. Você pode fazer naturalmente, pausado. Ih, o vídeo travou. E esse livro aqui, gente, esse livro aqui é só de atividade. Sabe essa atividade que eu te ensinei agora do
da água, da folha que cai no rio e mais da nuvem? Pois é, tem nesse livro aqui, ó. Este aqui é só atividades aqui, ó. Respiração, técnica de respiração, técnica de relaxamento, técnica não sei de quê. E ele tá na 7ª edição, ele foi escrito por os melhores psiquiatras e psicólogos dos Estados Unidos, que juntou num livro só de tudo que eles fizeram na clínica deles, atendimento de paciente, que tiveram melhora, tiveram regressão dos sintomas, que tiveram sucesso no tratamento. Eles falam assim, gente, isso aqui é muito bom, bora escrever e entregar este livro para o pessoal da saúde, que trabalha nessa área de atendimento, na linha de frente, vamos entregar. E eu falei, pronto, acabou, não falta ferramenta mais para ensinar. Na hora, eu não penso que vou morrer, fico sentindo um vazio enorme e penso que vou sentir algo estranho, é horrível. Você tem que usar a parte frontal do seu cérebro, né? Para indagar a parte que tá te deixando desse jeito. Você vai fazer perguntas. Aliás, é isso que eu vim trazer hoje na live. Essa parte da frente aqui, gente, da nossa testa, tá? A testa. Aqui, na frente. Logo atrás da testa tem uma parte, é a que pensa. É a consciência. A consciência fica aqui. Dos dois lados do cérebro, 2 hemisférios, a consciência. Você vai fazer perguntas do tipo assim, presta atenção, vou te ensinar uma ferramenta. Chama linha do tempo emocional. O que fazer quando não conseguimos controlar os pensamentos negativos? Daniela, você vai ter que ouvir a live do começo. Eu acabei de ensinar 2 técnicas para isso, de pensamento negativo, pensamento intrusivo, pensamentos catastróficos. Acabei de ensinar 2 técnicas, tá? Para quem que perguntou? Eu não sei. Agora eu já... E problemas na tireoide? Problemas na tireoide, Ivana, é da tireoide, tá? É reposição com T3, T4. Tem que ver com o endocrinologista. Ela pode diminuir o metabolismo ou acelerar. Ou você come e logo fica com fome de novo, porque está acelerado o metabolismo, e aí emagrece. Ou você está com o metabolismo lento e acaba engordando muito. Então, tireoide... Na tireoide dá com certeza. Da ansiedade, não é que dá ansiedade, né? Ansiedade é uma emoção. Você pode ficar com ansiedade porque você pensa que a tireoide é aqui, isso e agora, tá. Acredito que o problema é que... Não. Você tem hipotireoidismo e bócio. Veja bem, a sua ansiedade é devido a uma doença que está instalada. A doença da tireoide, hipotireoidismo. E do bócio. Você tem que repor para diminuir aquele, né? O bócio aqui já tá com um papo assim, que é falta de iodo, né? Você tem que repor o iodo, tomar o iodo, tomar o Puran T4, T3, não sei qual que o médico passou para você. E tirar os pensamentos negativos do tipo assim, eu vou morrer disso, isso aqui vai me matar, eu não vou aguentar, porque agora eu tenho isso, parará. Conversa com pessoas que sofrem doenças, assim, que superaram. Você vai ver que muita gente supera a fase deste pensamento e entra num novo ciclo, uma nova fase do tipo assim, eu vou cuidar da minha saúde e vou continuar viva nesse planeta até Deus quiser. É assim a vida. Não importa se é uma doença, se não é uma doença, porque a pessoa pode estar super saudável, não ter nada e morrer de acidente. E morrer, cair no chão. Tantos outros tipos de morte que existem. Então, não quer dizer que porque uma pessoa... Tem gente que sara do câncer, tem gente que morre do câncer. Então, não está nas suas mãos. Você tem ansiedade porque você quer controlar uma doença que você não sabe o desenvolver dela. Daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, você não sabe, você quer ter certeza, você não vai ter. Você não vai ter. Enquanto você buscar essa certeza, você vai ficar nessa ansiedade. Então, a ansiedade, ela não é causada pelo tiroidismo, pelo independente. O hipo, ele tem a sua atividade física no corpo, química, etc., mas os seus pensamentos é o que modula isso. O tipo de pensar, o tipo de enfrentamento. Como que você enfrenta essa doença? Como você enfrenta o tratamento dela? Onde que você vai buscar forças para isso? Pode ser, por isso que é importante fazer terapia, gente. Não é porque eu quero vender, você pode fazer terapia com quem você quiser. Vai lá no SUS e vê se tem também na rede pública de saúde
alguma vaga para uma psicóloga, para uma terapia. Faça terapias diversas, tem várias. Tem aromaterapia, musicoterapia, tudo que nós usamos em benefício do nosso corpo, que traz calma, tranquilidade, relaxamento, estado de bem-estar, é terapia. É terapia. Tudo, tudo. Um cheiro, uma lembrança, um, um, uma, um ambiente. Aquele ambiente traz calma, tranquilidade. É assim. Então, da mesma forma, os fatores estressores. E os fatores estressores que você está? Vamos lá. Eu já tenho 1 ano que casei e minha sogra mora 2 horas de viagem e eu não consigo ir lá na casa dela. Ana Márcia, se você falar que você não consegue, o seu cérebro vai acreditar nisso. O cérebro acredita no que você fala. Você fala, eu não consigo. Acabou. Acabou. Ninguém vai mudar isso. Você tem que falar, eu consigo e eu vou planejar. E põe é por isso que eu acho muito bom fazer terapia. Porque na terapia a gente monta planos de ação. Qual é o seu objetivo? Porque ninguém busca terapia sem objetivo. Olha, o meu objetivo é que eu quero ir na minha sogra, ela mora 2 horas aqui, eu quero visitar ela e eu quero ter coragem de ir lá. Ok, então vamos montar um plano de ação. Você vai lá que dia? Eu planejo ir tal dia. Vai pôr uma data para ir. Como que você vai? Como que você vai? Você vai planejar toda essa viagem. Ah, não tem coragem. Fia, a coragem vai vir a partir do momento que você começar a planejar e pôr em ação. Para que você vai ter coragem de fazer uma coisa que você não vai fazer? Vai ser uma coragem invalidada, uma coragem desperdiçada. Você não vai usar. Se você ficar falando na sua cabeça, eu não vou, eu não posso, acabou. Isso vai acontecer. Então, eu aconselho fazer terapia para você ter coragem de montar um plano de ação para poder ir. A minha vitamina B12 deu não sei quanto, a vitamina D deu tanto, o médico falou que tá bom, eu não acreditei, o que você acha? Não, então você busca outro médico, eu não posso falar. Não posso falar. Você acha? O médico falou que tá bom, eu vou chegar aqui e vou falar que não tá bom? Não perdi a... João, mas não posso falar. Nem minha paciente você é para eu poder pegar seus exames, não. Procura uma segunda opinião médica. Eu não bato de frente com os médicos, não. Eu respeito, tá? Os médicos, a medicina, tudo. Eu vou só até onde eu posso ir. O que fazer quando não conseguimos controlar o pensamento? Já falei. Eu tenho hipotiroidismo. A médica diz que quando desregula, ela pode causar sintomas no intestino que mexe com o cérebro. Pode criar depressão e se não estiver sendo tratada ou em dose baixa. A médica falou isso pra você, e agora? E agora? Gosta com medo de ter depressão? Porque você tem hipotiroidismo. Uma coisa que leva a outra, que desencadeia outra, que leva a outra, que leva a outra. E aí, medicamento, né? Você vai tomar uma medicação para o tiroidismo, uma medicação para dormir, uma porque o estômago está doendo, uma porque o intestino está ligado com o cérebro, ele não está ligado em pensamento. É porque o nosso intestino produz serotonina e dopamina. A serotonina. E a serotonina é um hormônio do bem-estar. Se você tem uma má digestão, se você tem uma má alimentação, quando o cérebro acionar para ser liberado a serotonina, precisa de serotonina. Quando o cérebro precisa de qualquer química, tem as nossas glândulas renais, suprarrenais, os nossos órgãos internos que produzem, uns produzem, os outros metabolizam, o fígado principalmente, e outros armazenam. E o nosso intestino é um dos maiores produtores de serotonina. Então, tem muito mais a ver com o que você come, a água que você bebe, a quantidade, do que o próprio hipotiroidismo, é isso? E outra coisa, depressão, ela não é... Como que é? Depressão é uma síndrome de um conjunto de fatores que leva a um estado depressivo. Ela por si só ela não é uma doença. Ela é um estado mental por causa de alguma coisa. Por causa de alguma coisa. Porque alguém morreu, porque você ficou pensando nisso, naquilo, porque fizeram alguma coisa, porque tem sempre um motivo. Então tem que tratar o quê? O motivo. Como que eu vou enfrentar uma depressão se eu não sei por que eu tô com depressão? Então não tem como. Eu preciso saber por quê. Ansiedade é a mesma coisa.
É a mesma coisa. Ansiedade, até um limite aqui, é tranquilo. Passou disso aqui, é algum motivo. Qual é o motivo? É o ambiente que você está vivendo? São pessoas ao seu redor? É um problema que não está sendo resolvido? É relacionamento? É dinheiro? É filhos? Você está vivendo numa situação dupla? Às vezes a gente mente pra gente mesmo e vive uma segunda figura. Você cria um personagem, vive ele. Você não é aquilo. Quando a gente não é o que a gente é e não vive o que somos verdadeiramente, perde a nossa identidade, você vive ansiosa. Você vive ansiosa. Porque você quer ser uma coisa que você não é. Você quer falar pros outros uma coisa que você não tem. Não tem como viver em paz espiritual, mental e etc. Vamos lá. Responde a colega. Não. Que tipo? Ah, vocês estão conversando entre vocês, é isso? Eu preciso parar de pensar que doença, principalmente quando sinto algo. Eu acho que você estava aqui, Daniela, numa outra live que eu falei sobre doença. Que hoje em dia não é chamado mais de hipocondria. Então eu tava para falar da ferramenta, né? Vou falar da ferramenta. Ainda bem que eu lembrei. É a última, tá? Para nós finalizarmos hoje. Linha do tempo emocional. É uma ferramenta poderosíssima da programação neurolinguística. Você vai fechar seus olhos, tá? Isso aqui serve para vários tipos de ansiedade, para várias ocasiões. Ok, ela falou da tireoide, você respondeu. Principalmente, Dani, você, por exemplo, que está falando que tem que parar de pensar em doenças. Então vamos lá, você vai fazer o seguinte. Você vai sentar num lugar calmo, sempre começa assim, tá? Sempre é sentado num lugar calmo e tranquilo, respirando profundamente, soltando o ar por umas 5 vezes. E aí você vai fechar os olhos e vai imaginar que atrás de você tem o passado, na sua frente tem o presente. E você tem uma linha do tempo. Imagina que você fez um risco no chão. Presta atenção, tá? Você tem que prestar atenção do começo ao fim na terapia. Isso é uma terapia. Senão, você não vai saber como fazer. Então, tem uma linha no chão, você tá no meio da linha, atrás de você é o passado, na frente é o futuro. Vai voltando o tempo no passado, vai respirando e vai voltando no passado e pergunta para você mesma: qual foi a última vez que você se sentiu? Qual foi a última vez em que me senti assim antes da crise? Do jeito que você tá sentindo agora, entendeu? Vamos supor, você tá sentindo angústia, tristeza, você tá sentindo mal. Você teve uma crise do pânico. Aí você vai respirar e vai olhar qual foi a última vez que eu me senti assim. Ah, foi ontem, foi o mês passado. Vai lembrando a última vez que você se sentiu assim. Assim, tá? Antes da crise. Antes da crise. Aí a segunda pergunta que você vai fazer para você mesmo, pode anotar isso daí. O que eu estava tentando suportar sozinha e não reconheci? O que você estava tentando suportar sozinha? Eu já vi aqui gente na live falando, e também paciente minha falando assim, é porque eu carrego tudo pra mim, engolir, sabe? Engolir sapo, engolir coisa, pode ser do trabalho, ficar engolindo, não vou falar. Então, o que vocês... A segunda pergunta é, o que eu estava tentando suportar sozinha e não reconheci? Às vezes você nem reconhece que você está tentando suportar sozinha. E a terceira pergunta é, o que eu escondi de mim mesma por medo de desagradar ou parecer fraca? Você vai responder essas 3 perguntas. Quando você responder, buscar a resposta para ela, você vai ajudar o seu cérebro a acessar memórias e emoções ligadas ao medo original, que muitas vezes é o que sustenta o pânico atual. Você entendeu? Hoje você está tendo crise do pânico por causa dessas 3 perguntas que não foram respondidas. E hoje você vai fazer essa técnica. Agora, quando terminar a live. Quer que eu pergunte de novo? Então você vai ter que voltar a assistir. Essa live vai ficar disponível amanhã no YouTube. Você pode ir lá no YouTube e assistir de novo. E se você quiser entender melhor ainda, entra no meu grupo do WhatsApp gratuito. O link está na bio para você receber de mim mensagens diárias. É mensagem de técnica de terapia, é mensagem avisando que eu estou na live, é mensagem avisando sobre programas terapêuticos, todo tipo de mensagem minha
você vai receber dentro desse grupo. É um grupo de avisos para mulheres, gratuitamente, só para mulheres, tá? A Michelle entrou. Oi, Michelle, já tô acabando a live. Ou, se você quiser, faça como a Michelle. A Michelle já entrou comigo no programa terapêutico de 7 dias. Vai começar segunda-feira, a inscrição se encerra amanhã. Amanhã acabou, tá? Vai ser 7 dias com 7 áudios, um mês de grupo aberto, eu estando lá para responder. Olha o bônus. Olha o super bônus. Você imaginou? Você imaginou? E tá dentro de um grupo comigo, euzinha ali, pessoalmente respondendo as suas dúvidas. Não é uma live. É o quê? 10? Eu coloco 10, 15 mulheres só. Esse grupo tá maior, tá? Já tá com 15, não. É difícil, tá? Eu gosto de trabalhar com grupos de 10 mulheres. Quando passa de 10, eu faço um segundo grupo. Quando passa de 10, eu faço um terceiro grupo. Por quê? Pra ser mais pessoal. Para vocês conversarem entre vocês, é aberto, vocês podem conversar entre vocês, trocarem experiências, apoio. Ah, menina, eu sinto desse jeito. Ah, e eu desse. É interessantíssimo. E interessantíssimo como as mulheres conversam lá. E ajuda, sabe? Ajuda. Olha, a minha crise do pânico é para viajar. A minha já é para falar em público. A minha é quando eu vou andar de ônibus. A minha crise acontece quando eu vou no médico. Cada uma tem um jeito. E elas falam lá e eu mando áudio. Nossa, aqueles áudios grandes. Quem tá no grupo, no primeiro ali, que recebeu hoje, a Ângela, falou. Uma pessoa que fala uma questão, uma pergunta, eu respondo assim, ó, bem detalhadamente. Eu separo um tempo e respondo. Depois você assiste a live, né? Então, o que você vai fazer? Você vai imaginar uma linha do tempo, o passado e o futuro. E você tá aqui no presente. Você vai fazer 3 perguntas. Anota as perguntas que eu vou repetir. Qual foi a última vez em que me senti assim antes da crise? Qual foi a última vez que eu me senti desse jeito? Deixa eu pensar. O que eu tô sentindo agora? Na crise do pânico, o que você sente? Talvez na ansiedade, vai. Vamos pôr, antes de ter aquele medo da crise do pânico estourar, na ansiedade. Qual foi a última vez que você se sentiu assim? Responda pra você mesmo. Isso vai acionar partes lá no cérebro. A segunda pergunta. O que eu estou tentando suportar sozinha e não reconheci? Faz essa pergunta, gente. Faz. Você tem que conversar com o seu cérebro. Você tem que acionar dentro da sua cabeça certas conexões neuronais. Quando você está fazendo essa pergunta, você está usando o lobo frontal, a raciocínio, para jogar um BO aqui para trás, para ele mexer os circuitos aqui, como se fosse um computador, ele vai buscar. Sabe o chat GPT que a gente conversa hoje em dia? Você não chega no chat GPT e pergunta como que faz um bolo bem fofinho de cenoura com cobertura de chocolate. Aí ele e vai respondendo rapidinho. O seu cérebro também é assim. Pergunta para ele. A terceira pergunta que você vai perguntar: o que eu escondi de mim mesma por medo de desagradar ou parecer fraca? Quando você tiver essas respostas, você vai ter clareza. O seu cérebro não precisa de calma, ele precisa de clareza. Esse exercício ajuda a desfazer o emaranhado de memórias e emoções ligadas ao medo original, que muitas vezes é sustentada no pânico atual. Quando eu li Emaranhado, eu vou te falar uma coisa que acontece muito aqui nos Estados Unidos. A maioria dos livros, eles falam que o nosso cérebro é como se fosse um emaranhado de fios, porque é eletricidade, muitos fios, e eles estão bagunçados, estão dando curto-circuito. Aí os curto-circuitos aparecem em pensamentos intrusivos, medo de morrer, taquicardia, ansiedade, blá blá blá, porque ele aciona redes bagunçadas. Quando você faz essas perguntas, você organiza as redes, organiza esse emaranhado, organiza essa bagunça. Entendeu? Você já viu assim, quando você tem um monte de fio ligado assim, atrás do computador aqui, por exemplo, eu tenho um monte de fio. Se eu não organizar ele certinho, depois eu quero achar o fio de um cabo para ligar o celular e eu não sei cadê, tá tudo bagunçado, entendeu? Então é isso, vamos terminar porque já tá excedendo o tempo aqui. Comece a mudar sua resposta. Quando você aprende a reconhecer o que sente, em vez de fugir ou se distrair, lembra que a gente falou que é diferente distração de
técnicas de relaxamento? É diferente. Técnica de relaxamento do corpo e da mente é diferente de distrair. Distrair é você não querer pensar no problema para ter uma solução. Distrair é você jogar a sujeira debaixo do tapete e falar, depois eu resolvo isso aí. E isso daí não vai ser resolvido, vai ser estourado numa crise do pânico. De nada, Rosana. Rosana entrou. Obrigada por tanto. Eu não entendi uma pessoa ontem na live. Eu venho aqui na live todo dia, ensino 3, 4, 5 técnicas tá, tudo bem, pode ser que seja uma, mas nem que seja uma técnica de terapia para melhorar a crise do pânico e ansiedade, porque não dá para ensinar tudo. E a criatura de Jesus veio aqui e falou assim, não veio aqui na live exatamente, depois foi lá e escreveu assim, tô cansada do Instagram que todo mundo vem para vender. Tadinha, né? Deve ter entrado um monte querendo a resposta e realmente a pessoa só tava vendendo. Eu, sinceramente, eu nem tenho mais horário para ficar atendendo. Nem dá para ficar. Uma que eu ainda moro. Onde eu moro nos Estados Unidos é 4 horas de diferença do Brasil. Então, o meu horário já é escasso. Eu não tô atrás de dinheiro. Não, dinheiro é consequência do trabalho. Ele não é minha prioridade. A prioridade é eu ter um monte de pessoas falando assim, obrigada, eu consegui sair da crise do pânico. Liberta dessa escravidão, do medo, do... Já ia falar do pecado, que a gente quase que já tá pregando aqui da igreja. Mas é da escravidão do medo que prende a sua mente e não te deixa liberta para viver. Porque ninguém merece ver uma vida dessa. Como eu já tive crise do pânico com 22 anos de idade, e algumas crises aqui e acolá durante a minha vida, aqui e acolá, entendeu? Não é que tenho. Eu sei lidar. Aliás, graças a Deus, como eu sou farmacêutica, terapeuta e trabalhei no hospital e tudo, eu aprendi a lidar com isso. Eu sei lidar com isso. Eu não tenho medo de morrer por causa disso. Mas a gente aprende, eu quero ensinar. Então, sim, eu ofereço meu programa gratuito. Meu programa gratuito, não. Meu grupo gratuito no WhatsApp para você entrar. As lives são gratuitas, os vídeos no YouTube são gratuitos, guias gratuitos que eu entrego ali no grupo. Mas eu tenho um programa de 7 dias por R$ 57 só, gente. Sério? R$ 57 eu tenho certeza que não é muito, que não pesa. Agora, as sessões de terapia são mais caras, o investimento é maior, porque é uma terapia assim, ó, eu resolvendo, você me falando o problema, eu te dando um caminho para você solucionar, porque na verdade, gente, a solução está dentro de você. Você sabia disso? A solução está dentro de você, ela não está do lado de fora, ela não está no terapeuta, no psiquiatra, no psicólogo, não está. Por isso que essa ferramenta, linha do tempo, que eu te ensinei agora, de você fazer essas perguntas pro seu cérebro, é o que vai te ajudar a resolver. Porque da mesma forma que o seu cérebro entrou nesse problema, ele sabe sair. Ele sabe sair. Você só não está conseguindo acionar a parte certa daqui de dentro. Vamos supor que a solução seria uma conexão neuronal entre esse neurônio e esse. Uma emoção ligada a um pensamento que é ligada a um comportamento. Hora que você fizer essa ligação, pum, você resolveu o problema do medo e da crise do pânico. Você não está conseguindo acionar isso, só isso. E aí, a hora que você acionar, pronto, tá resolvido o seu problema. Você não tem mais medo. Você não tem mais medo, você sabe enfrentar o medo. Então, é isso, tá? Então, eu tenho esse programa de 7 dias, se você quiser e tá interessada, é a última turma, gente. Entra. Se quiser entrar, fala, eu quero. É a última. Eu acho que não tem uma oportunidade melhor do que essa, você que já tá aqui comigo. Mas entra se você achar que faz sentido para você, se é a hora. Se não for, também não tem problema. Continua assistindo aqui na live. E é isso. Começa a mudar a sua resposta quando você aprende a reconhecer o que sente, em vez de fugir ou se distrair, o seu corpo entende que não precisa mais gritar com sintomas extremos. E hoje você aprendeu que a crise não é o começo, ela é um sinal final de um acúmulo de emoção não resolvida. Terminei. Entendeu? A cebola, que a gente estava falando no começo. No meio da cebola, no miolo dela, lá no meizinho, é o que está por trás da crise do pânico. A crise do pânico é a casca da cebola onde você explode nesses sintomas físicos. Mas tem um motivo. Quando você vai tirando o motivo com essas perguntas, pergunta pro seu cérebro. Vou falar de novo, tá? As 3 perguntas. Você merece.
qual foi a última vez que me senti assim antes, porque teve um começo. Qual foi? Depois, o que eu estava tentando suportar sozinha e não reconheci. Alguma coisa eu estava tentando suportar sozinha. Uma dor, uma doença, um luto, um filho, um rebelde, né? Uma preocupação com alguém da família, uma carga muito grande que você não dá conta de carregar, responsabilidade maior do que você consegue lidar, alguma coisa. Pergunta pra você. Pergunta, você vai responder. Aí quando você responde, você fala assim: ah, já sei, então eu vou lidar com isso. Eu vou resolver esse problema. E a última pergunta: o que eu escondi de mim mesma por medo de desagradar ou parecer fraca? Alguma coisa. Alguma coisa. Pensa. Que você escondeu de você mesma, tá? Não é dos outros. Você escondeu de você mesma. Ah, eu vou fingir que tá tudo bem. Aliás, eu tô lembrando aqui, eu tenho pacientes que segura a onda da crise do pânico para não poder dar preocupação, né, pro marido ou pra família que tá perto. Aí finge que tá tudo bem. Esse fingimento que tá tudo bem é jogar a sujeira debaixo do tapete. Uma hora vai acumular e vai aparecer. Então tem que resolver. É isso, minha gente. Ui, caindo aqui o iPad. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê segunda-feira. Hoje é quinta, sexta não tem live. Sexta não tem live. Sábado eu descanso. Um dia de descanso. Descanso total. 24 horas. De sexta-feira do sábado. Sexta-feira não. Do pôr do sol da sexta-feira. Pôr do sol de amanhã. Até o pôr do sol do sábado. Eu não trabalho. Eu não respondo mensagens, eu não atendo ninguém, nada que é do mundo, assim, que é secular, que a gente chama. Compra, venda, trabalho, nada. É descanso, descanso total da mente. Isso faz um bem para a saúde que você não tem ideia. Quando que você está parando tudo para descansar? Quando é que você relaxa? Você fala, 24 horas de hoje eu vou só descansar. A cada ciclo de 7 dias, o corpo precisa descansar. Isso está provado cientificamente. Tem um documentário no Netflix. Lá no Netflix, procura lá. O nome do documentário é Blue Zone, Zona Azul. As 5 cidades do mundo com maior número de longevidade. Uma delas é aqui na Califórnia, chamada Loma Linda, que é a igreja que eu vou no sábado. E esta cidade, com esta população, foi comprovado que eles vivem muito mais e saudáveis. Por quê? Aí foram ver o estilo de vida, a alimentação e um dia de descanso. Tem outras cidades no mundo também, calma, mas eles têm uma vida mais tranquila. Então separe um dia da semana para você descansar mentalmente, fisicamente. Isso faz muito bem para a saúde. Até os animais na natureza sabem disso. No sábado, eles slow down, eles não fazem a mesma coisa que fazem durante a semana. Eles ficam mais relaxado, mais calmo, mais tranquilo. Enfim, depois vocês assistem para vocês saberem como que é isso. Chama Zona Azul, as 5 cidades no mundo com maior longevidade. Eu não sei se esse é o nome mesmo do documentário, mas é Zona Azul. Zona Azul. E é isso. Então eu vou descansar no sábado, domingo é dia da família, não é descanso, a gente trabalha, sai, viaja, compra, vende, tal, mas eu não faço atendimentos. Então segunda-feira a gente volta na live e na segunda-feira quem está comigo no grupo de terapia vai me ter lá na madrugada de domingo para segunda, vai receber o primeiro áudio meu com o primeiro guia o que fazer para lidar com crise do pânico e ansiedade. Se eu fosse você, eu entrava. Hoje é o penúltimo dia, amanhã é o último dia, a última chamada. Segunda-feira a gente vai começar lá. Beijos, fiquem com Deus. E até mais. E agora aqui no YouTube.